Pequena coreografia do adeus. Escritora. Sonhei que um desconhecido me cercava com madeiras para me incendiar. Minha mãe estava presente na sala, mas não movia um dedo. Você viria me salvar se eu fosse o Sérgio, gritei. Ela me deu uma chinelada na boca, que ardeu como se o meu rosto já estivesse em chamas. Então o chinelo começou a percorrer o meu corpo, me fazendo sentir um prazer imensurável. A minha mãe ria, gargalhava. Acordei, desesperada. Ainda bem que as esculturas do meu pai estão aqui, comigo. Levantei da cama, tomei água da pia. Tenho sonhado muito com a minha mãe, mais do que gostaria de admitir. Contar para ela da morte do meu pai foi a coisa mais difícil que fiz na vida. Ela simplesmente não acreditava em mim. Disse que eu estava inventando histórias, que o meu lugar era na boca de um animal faminto. Depois ela veio para cima de mim. Segurei seu corpo, avisei, e os olhos dela cintilavam. O enterro é amanhã. Então ela abaixou a mão lentamente, se afastou, desnorteada. Não foi ao enterro. Nunca mais tocou no assunto. No velório, a viúva argentina não soltou da minha mão. Perguntei em seu ouvido: como você conseguiu sobreviver à morte do seu marido? E ela me disse que eu usei a palavra certa: sobreviver. Avisei do acontecido no café, mas ninguém do café apareceu. No salão da morte estavam os amigos da loja de material de construção e outros que eu não conhecia, todos lamentando o ocorrido, me dando beijos na bochecha, apertos de mão. Que tragédia, menina! Eu sinto muito. Todos nós sentimos muito. E ainda assim não há nada que possamos fazer. Seu pai foi um grande homem. Seu pai foi um homem bom. Vão pegar o desgraçado. Não dá para ter sossego. Nem mesmo na própria casa. Não vi a mulher de vestido de ouro. Vi outras vestidas de negro. E eu ficava olhando para a porta constantemente. Filha, você está esperando alguém? A viúva me perguntou. Passei no Sebas em uma noite para avisar o Maurício do meu pai. Ele ficou arrasado com a notícia. Disse que gostava muito do meu velho. Eu sei, por isso vim te contar. Mas o que aconteceu, Júlia? Seu turno já está acabando, não tá? Ele fez que sim com a cabeça. Vamos dar uma volta? Percebi que o Maurício estranhou o meu convite. Não éramos amigos. E eu costumava ser evasiva com ele. Acho que nunca ficamos sozinhos por mais de 2 minutos. Acontece que, com a morte do meu pai, não sei, algo mudou em mim. E eu ganhei o impulso das crianças corajosas no parque. Compreendi o óbvio, sempre ele, que podemos morrer a qualquer instante. E enquanto caminhávamos até o Patterson, o Maurício de cabeça baixa, eu olhando a rua, contei do assalto, que meu pai devia ter ficado tão surpreso que acabou reagindo. Ele perguntou se eu sentia raiva, mesmo depois de tantos meses. Expliquei, e as minhas mãos se mexiam mais que a boca. Expliquei que, àquela altura, a única coisa que eu cultivava era saudade, e também uma sede de vida,
já que na última vez que eu vi meu pai, ele estava correndo atrás dos seus sonhos, tentando algo novo, e eu gostaria de fazer o mesmo por mim. Seguimos em silêncio, até o pub. Quando entramos, estava tocando Lou Reed, e eu não pude deixar de sorrir. Meu pai adorava esse som. Eu sei, às vezes eu colocava no Sebas para ele. Não vai me dizer que vocês dançavam. Ele riu. Nos sentamos no balcão, pedimos as nossas cervejas, bebemos, uma atrás da outra. Pelo meu pai, por nós. Foi quando Maurício me contou que tinha um filho. Não brinca, ele mora com você? Com a mãe. Eu sei como o seu garoto se sente. Também sou filha de pais separados. Eu também. Sorrindo. E quem não é? O amor entre duas pessoas está afadado ao fracasso. É uma visão um tanto pessimista das coisas, não acha? Levantei o copo. É a vida, meu caro. Escuta, você precisa voltar para casa agora? Perguntei depois de um tempo. Não, por quê? Pagando a conta. É que eu tive uma ideia. Nos levantamos, peguei a sua mão. Estava um pouco fria. Não solta. É uma ordem? Corremos pelas ruas. O vento de fim de inverno cortava o nosso rosto e as pessoas abrindo espaço para a gente. De certo se perguntavam por que corríamos tanto. Estamos fugindo da morte, senhoras e senhores. O Maurício ria. Eu não sabia que você era tão louca. Nem eu. Chegamos suados e barulhentos na pensão. A viúva nos espiou da sala de chá. Dei-lhe um tchau com os dedos. Subimos as escadas. Entramos no quarto. Essas esculturas, elas são do seu pai? Aham, respondi, alcançando a boca dele. O Maurício lambeu meu peito com tanta sede que, de repente, me descobri belíssima, como sonhei antigamente. Fui beijada por todos os cantos. Língua de vassoura pela casa, e eu beijei todo o sal e todo o pelo, cada pinta e cada veia. Foi quando desapareceu de mim a pequeníssima pele entre as pernas, tão transparente quanto as asas de um inseto. Sangrou como sangram todas as perdas. O Maurício me lambeu, a boca de baixo, me levando às alturas de um edifício antigo. E quando voltou ao meu rosto, seus dentes estavam sujos de sangue, as rugas mais fundas, na sombra, e eu pensei, sorrindo, que a morte sempre dá um jeito de nos encontrar. Enchi o copo do Vegas, que me pediu a 5ª dose. Ele também estava passando por uma fase difícil. Se apaixonou por uma mulher que não o queria. Choroso. Sinto muito pelo seu pai, Julinha. Estava sentimental como o diabo. Misturava todos os assuntos, e quando eu comentei que já estava me sentindo melhor, ele então voltou a reclamar do amor. Fiquei com vontade de fazer a pergunta, assim, a queima-roupa. Vegas, você foi mesmo um boxeador? Será que é porque sou feio, hein, Julinha? O quê? Você não é nada feio, eu disse, lhe entregando outro conhaque. Ele me sorriu sem esperança. Disse que estava farto de ser para as mulheres um coração em que elas podiam se deitar, e depois que se fortaleciam, ele via seus corpos sumirem na praça com belos vestidos, quase sempre de mãos dadas com um novo amor.
Ela sabe que você foi pugilista? Tentei. Menina, eu te juro que apanhei menos em qualquer ringue da cidade do que nos braços dessa mulher. Passei a mão em seu cabelo. Ele encostou a cabeça na minha cintura. Não, é claro que eu não perguntaria nada. Que direito eu tinha de invadir a sua história, mesmo que ela fosse uma mentira? Ficamos assim, admirando o cair da tarde. Sabíamos que a vida, ainda que fosse a nossa maior ruína, era também a nossa única salvação. A dona Cíntia era outra que não andava nada bem. Sentia muita falta do filho, mas pelo menos agora ele lhe escrevia cartas, que ela carregava para cima e para baixo. Depois de ler pela 20ª vez, lágrimas nos olhos, enfiava os papéis dentro do sutiã. Confesso que vê-la nesse ato sempre me dava alguma esperança. Quem sabe um dia o Ricardo me escreva uma linha também. Quando cheguei no cemitério, seu Farias, o porteiro, me disse: quem dera todo mundo tivesse uma filha como você. Acenei para ele. Pobre homem, não sabe que venho aqui muito mais por mim. O túmulo do meu pai fica perto da entrada. É só virar à direita e seguir em frente por um corredor de estátuas melancólicas. Ao longe, um senhor lavava o muro com a mangueira. Motos do lado de fora soltavam o escapamento. Um ou outro grito de criança. A vida, a vida. Eu sentei no túmulo. Fiquei olhando a foto do meu pai em preto e branco. Depois abri o diário. Eu estava fazendo isso, lendo, para ele, uns trechos da história de Ed, e sempre parava em um momento decisivo. Acho que estava fazendo bem para nós dois. Antes de começar a leitura, pensei que na verdade não era só o meu pai que me ouvia, mas todos os túmulos próximos. O bom é que na condição em que se encontravam, ou não se encontravam, será que debaixo da terra os mortos fazem uma festa que ninguém vê? Já não podem reclamar. Comecei. Amanhecia quando Ed chegou na estação. Minutos antes, ele tinha entrado sem roupa em um rio para lavar o corpo e agora precisava de dinheiro para comprar seu bilhete. Pensou que poderia se oferecer para limpar a estação. O problema é que esse trabalho demoraria uma eternidade e ele não tinha tempo. Imagina se o tio inventasse de procurá-lo. Foi quando o garoto teve uma ideia. Ele pegou no chão uma folha bem larga e foi se instalar em um lugar movimentado. Posicionou o corpo e começou a cantar uma única música que conhecia. Era sobre a terra e os olhos da mulher amada. Seu pai costumava cantar esse blues enquanto trabalhava no campo com uma voz triste e profunda, como devia ser. Ed era afinado. Intuitivamente sabia disso, ainda que aquela fosse a sua primeira vez de voz no mundo. Ele tinha um timbre tão terno aos 12 anos que isso conquistaria o coração das pessoas, porque falava diretamente com os meninos que moravam no coração das pessoas. Como chama essa música? Uma mulher perguntou para o homem ao lado dela. É uma canção da guerra, explicou outro homem. Os soldados costumavam cantar esse hino quando tinham a sorte de voltar para casa. As pessoas começaram a depositar moedas na folha de Ed. Começaram a se aproximar e a olhar para o rosto da música que ele estava cantando. No fundo, toda a gente só queria mesmo era suspender o tempo. E, por que não? Voar um pouco,
esse poder de gelo e asa que a arte sempre tem. O menino trabalhou por 40 minutos para um público itinerante do entra e sai dos trens. Nos intervalos, que música é essa? Triste, mas doce também. O menino ouviu os últimos aplausos ofegante e inclinou o corpo para agradecer. O público foi se dispersando, emocionado. Ed guardou as moedas no bolso. Depois correu até o guichê para comprar o seu bilhete. O trem para a cidade grande já está partindo. Então ele correu pela plataforma, mostrou o ticket para o rapaz de cap. Ainda ofegante, sentou no banco de número 12, assento da janela. Seu vagão não estava cheio e ao seu lado não tinha ninguém. Sorriu quando a máquina começou a se movimentar. Escutou o barulho, se espantou com a fumaça. Um trem, meu Deus! Algo que ele tinha se imaginado dentro apenas em seus sonhos. As árvores foram ficando para trás, outras iam chegando, e de repente Ed pensou na sua mãe. Teve um pesadelo e isso era tudo. Sua hora de sonho sempre fora bastante vívida, se confundindo com a linha do real. Talvez porque seus dias eram pálidos, não sei. O fato é que ele devia ter trazido a mãe junto. Mas toda vez que tentava conversar com ela, parecia que a mãe tinha sido engolida pelo silêncio. E isso causava muita dor no garoto. Dor e afastamento. Rumo à cidade grande, Ed pensou, pois que fique mesmo tudo para trás. O trem tinha uma velocidade perfeita para isso. Era rápido a ponto de deixar Ed seguro de que seu tio jamais o alcançaria, ao mesmo tempo que dava para apreciar bem a vista. Foi quando eu ouvi um aplauso. É teu? Me perguntou uma senhora. Sim. No fundo, toda a gente só queria mesmo era suspender o tempo. E por que não? Voar um pouco. Isso é muito bonito, menina. Muito bonito. Acompanhei seu corpo se afastando pela rua de estátuas que, engraçado, não me pareciam mais tão melancólicas. De repente elas ganharam contornos celestiais. Na sala de chá eu contei para a viúva isto que guardo há tanto tempo. Estávamos deitadas no tapete. Contei, num sussurro. Acho que tem uma escritora aqui, dentro de mim. E ela, sem surpresa, não, Júlia, o que tem aí é uma artista. Uma artista? Não, artista eu não sou. E expliquei da dança, que fui expulsa, que tenho pedra no lugar de pé, que já desenhei em sulfite o irmão que eu gostaria de ter. E ela, não, você é uma artista, pode voar se quiser. E o meu sorriso escutando. Então ela me contou o que sabia do tal escritor que vive aqui na pensão. Ele se chama Fernando Peixoto. Passa horas trancado no quarto. É um doce, claro. Você viu naquele dia. Mas tão silencioso. Nossa. Ele deve usar tudo o que tem nos livros. Será? Ela disse, se virando. E eu vi a ponta da sua tatuagem entre os seios. Ela percebeu meu olhar. Afastou o tecido da pele. Era um rosto de um marinheiro. Não me casei com o amor da minha vida, Júlia. A confissão da viúva não saía mais da minha cabeça. Meu Deus, por que sempre vamos adiando as melhores coisas da nossa vida? Peguei uma folha no diário. Escrevi, quase sem pensar. Caro Peixoto,
Imaginei que o senhor talvez pudesse me ajudar. Me chamo Júlia Terra. Sou sua vizinha, moro no apartamento 31. Um dia, eu estava conversando com a viúva argentina na recepção e o senhor passou flutuando. É um escritor, ela me disse, e fez todo o sentido, porque quem usa as palavras no papel vai ficar mesmo cada vez mais leve. O que preciso confessar, também escrevo, sou uma iniciante, e é claro que o senhor não me deve nada, não nos conhecemos. Digo isso porque entendo perfeitamente caso meu convite não seja aceito, e seguiremos assim, vizinhos distantes. Sem remorso, prometo. No entanto, não posso deixar de tentar. Gostaria de convidar o senhor para um café. Espero que não me leve a mal, mas o fato é que nunca conheci um escritor em toda a minha vida para além dessa chama que sinto no peito e que ganha espaço conforme o tempo passa. Sinceramente, eu tenho muita curiosidade em saber um pouco mais sobre essa, como posso chamar, carreira, ofício, que não está em nenhum manual de instrução. Atenciosamente, Júlia Terra. Deixei o bilhete debaixo da porta e desci correndo as escadas. Assoprei um beijo para a viúva e ganhei a rua. Meu abajur interno estava aceso. Peguei o ônibus, sendo olhada por todos. Era como se, de repente, eu fosse alguém. O Maurício me esperava na frente do Belas Artes. Que bonita, comentou me beijando. A sua boca estava seca. Você precisa beber mais água, aconselhei. Ele assentiu. Assistimos a um filme italiano que o Beto Roberto recomendou, mas eu não conseguia prestar atenção na história. Só pensava na carta, e a cabeça do Maurício pesava no meu ombro. Empurrei. O que eu estava fazendo com esse cara, afinal? Eu sentia sono toda vez que ele falava do filho. Morria de tédio. Quando ele começava a contar do seu dia no Cebas, ou da sua infância no interior de Goiás, é claro que o problema não era ele. O Maurício fazia o que estava a seu alcance para ser uma boa pessoa. E no fim das contas, ele não era nem só bom, nem só mau, como a maioria de nós. Quando o filme acabou, ele disse que queria comer alguma coisa no Patterson. Olhei para o seu rosto eternamente cansado. Acho que estamos indo rápido demais, avisei. Ele ficou confuso, acusativo. Foi você que me procurou. Eu sei, mas as coisas estão tomando outro rumo agora. Que rumo? Maurício, eu acabei de enterrar o meu pai. Ele disse que eu estava misturando tudo. Exatamente por isso preciso de um tempo sozinha. E comecei a caminhar, de voltar para casa. Ele foi me seguindo, pegou o ônibus comigo, sentou no banco de trás. Desci e ele desceu, nas sombras dos meus passos. Chega, agora chega, sentenciei na porta da pensão. Ainda assim, eu senti uma presença debaixo da minha janela, por toda a noite, feito um cão.